Sim, professor, hoje a gente vai apresentar a nossa segunda parte do planejamento de projeto. Nosso grupo é composto pelo Carlos, o Rian, o Pedro e eu, o Vinícius. É, Esses são os nossos integrantes. E primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o contexto, certo? Então, o projeto Quanto Amor Você Tem para Dar é um projeto socioambiental. E ele tem um foco em várias atividades educacionais e de conscientização, além de dar um suporte comunitário para Cornélia região, principalmente, né? Eles são um projeto que existe desde 2016 e atualmente eles são divididos em 4 divisões. A gente tem a parte dos professores coordenadores, a parte da diretoria, a divisão ambiental e a divisão social. E eles têm mais ou menos 21 membros hoje em dia. Eles fazem parte, se dividem para participar tanto de projetos sociais como os ambientais. E eles fizeram uma requisição de um sistema que vai ter como principal ideia ser um sistema informativo para falar um pouco sobre separação adequada de resíduos e tal, e fornecer informações que são de difícil acesso para a população de Cornélia hoje em dia, mas também que seja um sistema que seja como um cartão de entrada, um cartão de visita para eles, para aumentar a seriedade do projeto e tudo mais, para eles fornecerem eventos e tal, simplesmente fazer um cartão de entrada e um informativo ao mesmo tempo, que seria muito útil aqui para Cornélio. É, Eles viram essa dificuldade que tinha, né, essa dificuldade de disseminação de informações, e tiveram a ideia de vir com esse sistema e fizeram essa proposição para a gente, para desenvolver ele. É, então, a principal proposta do sistema é ter dados sobre coleta seletiva, né? Então, ele vai informar exatamente os locais de coleta de Cornélio, e vai falar sobre como essa coleta pode ser feita de maneira adequada. Também a gente mapear onde é que vai ter essa coleta seletiva, então o usuário vai poder inserir informações do endereço dele e descobrir quando que passam os caminhões de lixo de coleta comum e seletiva na região dele e tudo mais. E essa é a principal função que a gente quer, que a gente não, perdão, e o projeto quer nesse site. E também para promover um pouco da economia circular, né? Falar um pouquinho sobre maneiras de reutilizar, reciclar e tudo mais, e dar essa informação a mais para a população de Cornélio. Olá, professor. Eu vou iniciar falando um pouco sobre limites e restrições. Eu sou o Carlos, eu estou ali como Scrum Master. Ahn, o sistema, ele tem algumas limitações claras, que seria para atender o escopo da região mesmo, de Cornélio Procópio. Ele vai precisar de acesso à internet, porque ele vai ser um sistema web. E o acesso para edição vai ser somente para o pessoal autorizado, que geralmente vai ser o pessoal ali do projeto mesmo. Os usuários do sistema, o público geral vão ser os moradores da região de Cornélio, e esses usuários vão entrar buscando informações sobre práticas de coleta, locais de descarte e as datas da coleta seletiva no bairro deles. E o outro tipo de usuário seriam os administradores, que seriam os membros do projeto Quanto Amor. Vou falar um pouco sobre as tecnologias e ferramentas utilizadas no projeto. Para o banco de dados, a gente vai usar o Firebase. O próprio Firebase, ele controla um pouco da configuração. Isso vai facilitar um pouco para a gente. Ele usa um sistema de documentos, então ele é um banco não relacional, quer dizer, ele não é SQL. Para o back-end, a gente vai usar o Node.js com Express, que é uma ferramenta que renderiza o JavaScript do lado do servidor. Para o front, a gente vai usar o Vue. Ele combinou bem com o perfil dos desenvolvedores. E de modelagem de dados, a gente vai usar o Postman e o dbeaver. O Postman para fazer as requisições no back-end e o dbeaver para manipular o banco de dados. Sobre o versionamento e gerência, a gente vai usar o Git GitHub, o Trello e o Google Drive. O Git GitHub para controle de versão do código, o Trello para organização da equipe,
fazer um boardzinho, separar as tarefas, fazer o Scrum por lá. E o Google Drive a gente vai colocar o versionamento do documento. Olá, professor, eu sou o Rian, ele como desenvolvedor, né, e eu vou apresentar aqui um pouco sobre a metodologia e também os requisitos. Bom, sobre a metodologia de desenvolvimento, a gente escolheu utilizar o Scrum, que é uma metodologia ágil ali, né, que ela é interativa e incremental, que ela foca ali nas pequenas entregas, porém constantes, para no final ter um produto completo. É, pode passar? Então, sobre o cronograma, a gente definiu a sprint 1, a sprint 2 e a sprint 3. Primeiramente ali do dia 9 ao dia 15, depois do dia 6 ao dia 22, do 12, e ali para fevereiro do dia 3 ao dia 9. Sobre a parte dos requisitos, né, eu separou aqui alguns requisitos principais, que a gente achou interessante colocar na apresentação, mas no documento tem ali os requisitos de maneira mais completa. Aqui a gente nos requisitos funcionais a gente destacou três, que é o primeiro, ele deve permitir que o administrador faça o login usando o Firebase. O segundo, ele deve permitir que o administrador altere as informações na página principal. O terceiro é que ele deve permitir que o usuário insira o endereço para ver o dia de coleta comum e seletiva. E ali nos requisitos não funcionais, o um é que o sistema deve ser acessível por meio da web em dispositivos móveis e desktop. E ali o 2 é que a aplicação deve utilizar o banco de dados do Firestore, do Firebase, para armazenar os dados do ponto de coleta e atividades. E o último ali dos não funcionais é que o sistema deve garantir que as operações de CRUD para os administradores sejam seguras e autenticadas. Aqui a gente separou aqui um diagrama de casos de uso, um diagramazinho que a gente fez aqui com base nos requisitos funcionais. Ali no usuário, né, ele tem a capacidade de consultar o dia de coleta, ele consulta também o mapa interativo, ele também obtém informações sobre a coleta e reciclagem, e ele também consegue sugerir atualizações. E aqui por parte do administrador, ele consegue fazer o login, né, e também consegue editar as informações da página e também visualizar esse histórico de alterações que ele fez. Oi, eu sou o Pedro, sou desenvolvedor e vou falar rapidinho aqui um pouco dos diagramas de atividade. Começando aí pela parte de excluir bairro, a gente tem ali a realização do login, você seleciona um bairro, isso tudo como administrador, né? Desde que você seleciona o bairro, existe uma decisão ali por parte do sistema, onde ele verifica se você quer mesmo confirmar a exclusão aí. E se você, independente aí na verdade, independente de você escolher, ele acaba finalizando, né? Mas você pode escolher entre excluir e não excluir, né? Você pode cancelar a sua operação ainda. Partindo agora para buscar bairro, a gente tem isso já por parte do usuário, né? Tem a inserção do endereço, isso no front. Isso é jogado para o back. Tem uma decisão ali se o endereço é válido ou não. Então, ele pode retornar um erro, em vez de retornar os dias de coleta, caso esse endereço que ele colocou não exista. Falando para a parte ali de inserir novos bairros, a gente tem por parte ali do administrador o login e o inserir. E aí o sistema ela faz a verificação se o bairro já existe, né? Então, se ele existir, ele não é inserido. E é retornado uma mensagem de erro. E, bom, volta para a parte de inserir as informações, né? Na parte do login, no front a gente tem a inserção das credenciais. Isso passa para o back, como a gente está usando o Firebase. Utiliza aí a parte do Firebase Authentication para poder verificar essas credenciais, bater com o banco, né? E se estiver tudo ok, é realizado o login aí passa para a página de edição de informações. Sobre atualizar bairro, a gente tem a mesma coisa, sempre o fluxo de fazer o login antes com o administrador, né? Você seleciona um bairro e aí você pode inserir as informações aí, o back vai confirmar se está tudo ok. E se tiver tudo ok, ele atualiza tudo certo. Se não tiver ok, ele retorna ainda para inserir. Isso daí a gente escolheu esses diagramas de atividade porque é o que parecia mais necessário dar detalhes para o desenvolvimento, né? Visto que o resto não tinha tanta complicação, era a maioria dos passos, cerca de um ou dois passos, então não tinha muito o
que detalhar sobre a atividade. E é isso. Perfeito. Show? Tranquilo. Show. É,